Fala, lajeiros e lajeiras! Você sabe como distanciar as longarinas no seu escoramento? Fica aqui comigo nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre isso. Pessoal, primeiro vamos lá. Vamos definir o que é o escoramento em si. O escoramento é uma estrutura provisória para suportar a estrutura permanente. Então, o que isso quer dizer? Nós temos a estrutura e essa estrutura provisória dos escoramentos vai fazer esse suporte enquanto a estrutura não fica 100% pronta. E é uma das etapas mais importantes na hora da montagem da sua laje. Por quê? Porque sem ela, a sua laje corre muitos riscos, inclusive na concretagem. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez, uma cliente fez uma ligação e falou o quê? Nossa, eu estou no meio aqui da minha concretagem e acabou que a minha laje desabou. Aí a gente logo correu para lá para conferir o que tinha acontecido. Chegando lá, realmente uma cena bem preocupante, todo o concreto em cima da laje de baixo, que era a laje de cobertura, então todo o concreto ficou na laje de baixo. E assim, preocupação com o peso, inclusive na laje de baixo, e toda aquela cena, né, de destruição na obra. E a gente conversando com a própria cliente, com o mestre de obra, tentando entender o que aconteceu. E no fim das contas concluímos que o mestre de obras deixou a longarina uma muito espaçada da outra para um tipo de laje que não aguentaria isso. Então o que acontece? A estrutura provisória dessa obra não aguentou a estrutura permanente, enquanto ela não ficasse na sua resistência 100%. E ainda vimos outra falha dentro dessa obra, que era o quê? No momento que eles estavam fazendo essa laje de cima, eles não escoraram a laje de baixo. Então, o impacto do concreto caindo na laje de baixo ainda foi um pouco prejudicial para a própria laje de baixo. Então, assim, foi algo muito, muito aterrorizante para a cliente e para o pessoal da obra também. Foi realmente um trauma. Isso tudo poderia ter sido evitado se os espaçamentos tivessem sido respeitados conforme o projeto. Como é que eu quero dizer esses espaçamentos? Vamos lá. Primeiro a gente vai entender aqui como o escoramento funciona. Fazendo a laje aqui, vamos dizer que aqui são as nossas escoras. Os pontaletes, os paus de escoramento. Vamos falar das escoras de madeira. E aqui embaixo vem a nossa longarina, que é isso aqui que é a longarina, que é a tábua que passa fazendo essa sustentação da estrutura permanente. Então, essa estrutura provisória, ela tem que estar espaçada corretamente. Por quê? Vamos lá aqui de novo. Como que a gente espaça isso aqui corretamente? Numa laje onde a gente tem ela assim em planta baixa, na vista de cima, a gente pode perceber que a longarina ela faz assim e a laje assim. Ou seja, as vigotas treliçadas ficam nessa direção e as longarinas nessa. Aqui ficariam os paus de escoramento assim, se a gente considerar uma escora de madeira. Aqui. O que acontece? O espaço que eu estou alegando aqui é o espaço entre essa aqui e aqui. Esse espaço X aqui. Se esse espaço tiver definido em projeto 1,10, por exemplo, e aqui tiver 1,30, o que vai acontecer? Vai acabar arriscando. E foi isso que aconteceu nessa obra. Por que esse espaçamento é tão importante? Porque a vigota, ela resiste a um certo tamanho de vão. No caso do cliente, era 1,10 e ele tinha deixado perto de 1,50. Então, o que acontece? A vigota
treliçada, ela já é concretada e programada para aguentar 1,10. Se o cliente deixar 1,50, infelizmente, acaba acontecendo o que aconteceu. E aí, com isso, teve um prejuízo gigantesco, tanto do mestre de obra, como da cliente, enfim, dos profissionais todos. Então, pessoal, essa é uma parte que vocês têm que tomar bastante cuidado. E é por isso que eu vou também falar aqui para vocês como vocês devem fazer. Vamos lá. Numa TR 8644, vocês podem utilizar em uma laje de enchimento de isopor até 1,10 m essas longarinas. Numa laje TR10 644, vocês podem utilizar até 1,35 m. Numa laje TR12 644, vocês podem chegar até próximo de 1,55 m. Por que que eu falei aqui que é de isopor, no caso dessa laje aqui? Porque, vamos pensar, o enchimento de lajota é muito mais pesado do que o de isopor. Ou seja, é mais peso em cima da vigota para a vigota aguentar aquele distanciamento. Então, assim, quando a gente muda para lajota, esses espaçamentos aqui caem. Por exemplo, o da TR8, em vez de 1,10 m, vai para 1,05 m. Aqui na TR10, ela vai para 1,25 m. Enfim, vai sempre caindo porque tudo é dependente do peso. Lembrando também que eu estou passando essas medidas aqui para vocês, contabilizando que vocês vão utilizar de 4 a 5 centímetros de capeamento acima do isopor. Então, ou seja, se vocês tiverem uma laje especial que vai precisar de 7, 8, você já tem que recalcular o quanto a vigota vai aguentar esse peso. Porque é justamente assim, pessoal, que ela vai trabalhar. Quanto mais peso que ela vai tendo aqui, ela vai piorando, vai diminuindo o espaço. Você vai necessitar de mais linhas de escoramento. Por exemplo, vamos aqui na mesma laje. Eu tinha feito 2 linhas aqui, não era? Se por acaso eu for utilizar uma laje que eu vou precisar de mais capeamento, por exemplo, eu venho aqui, faço escoras a mais, entendeu? Se eu calcular aqui o 1,10 é muito, só dá para ser 90 centímetros, eu faço escoras a mais. E aqui eu deixo o escoramento de 90 centímetros. Então, por quê? Aqui na nossa laje, vamos fazer um outro desenho aqui, deixa eu apagar aqui para a gente entender melhor. Vou apagar aqui e fazer maior. Aqui na nossa laje, pessoal, e aqui é a longarina, né? A tábua. Vocês vão estar recebendo as cargas aqui, correto? Ao longo dessa laje. Essa estrutura provisória tem que aguentar essa estrutura permanente por enquanto. Então, o que vai acontecer aqui? Ela vai descarregar, vai vir para as longarinas e vai passar aqui para os pontaletes. Esses pontaletes vão passar para o solo ou para a laje de baixo. Então, é a mesma função, se você reparar, da mesma forma que trabalha uma estrutura. A estrutura, como é que ela trabalha? Da laje, passam para as vigas, que passam para os pilares e vai para a fundação. Da mesma forma, os escoramentos. Da laje, passa para as longarinas, que passa para os pontaletes e passa para o solo ou para a laje de baixo, se for o caso de ter laje. Então, quanto mais peso a gente adiciona aqui, seja de lajota ou de concreto, mais a gente vai necessitar reforçar essa estrutura provisória. É por isso que eu digo que tem que tomar muito cuidado e obedecer sempre o projeto nessa parte.
porque é fundamental. O nome já fala, escoramento é uma estrutura provisória. Se você não fizer ele da forma correta, a sua laje infelizmente vai cair e é durante a concretagem, o que gera um desgaste absurdo. Não vale a pena você correr esse risco. Então é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido aqui a explicação. E se você gostou, marca os amigos, comenta aqui o que você achou do vídeo. E não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube, seguir a gente no Instagram. E vamos melhorar a laje do nosso Brasil. Valeu!